Olá, pessoal. Vamos conversar hoje sobre o nosso resumo da semana. Deixa eu me pegar aqui para ver o que nós temos sobre os fatos um pouco relevantes. Bem, a gente começa com uma citação do Olavo de Carvalho falando que a esquerda americana, sobre a liderança de Hillary Clinton e do George Soros, só fala de uma coisa: matar o Donald Trump ou impedir a posse dele por meio de agitações e violências. Esta frase, essa notícia que o Olavo de Carvalho soltou é importantíssima porque isso não denota somente uma perspectiva, um cenário isolado dos Estados Unidos. Né? É preciso ter muita atenção a isso. Essa perspectiva está acontecendo em todos os lugares do mundo. Portanto, há uma reação dos três grupos que lutam pela hegemonia do mundo global, e no Brasil está acontecendo o mesmo caso. O segundo ponto é o tema do aborto. Nós colocamos no nosso Facebook e estamos colocando aqui na página também um link do site da Euronews, onde vocês podem verificar que o tema do aborto é uma discussão internacional, o que designa que existe uma agenda internacional que discute e que comanda essas discussões e, portanto, esta agenda tem um escopo mais amplo, de modo que continuar tratando o tema do aborto somente sobre a perspectiva religiosa é reduzir o assunto, é não ir ao cerne da questão e é, sobretudo, incorrer em um erro gravíssimo, que é o seguinte: a agenda internacional vai criar o argumento que o Estado é laico, portanto, a religião que fique no lugar dela. Né? Então, o tema do aborto tem que ser discutido, sim, sob a perspectiva religiosa, mas ele não pode ser reduzido à perspectiva religiosa. Tem que se buscar as outras consequências e os outros pontos de ligação relacionados ao aborto. Trouxe aqui um tema interessante para vocês podem achar que é simplesmente uma mera jocosidade, e não é. A Isto É Independente noticiou que o cocô de um artista italiano foi leiloado por 275 mil euros. E você fala, o que leva uma casa de leilão a leiloar o cocô de um artista? Muito bem. Nós só vamos entender isso sob uma outra perspectiva. Esse tipo de reportagem, e como essa há inúmeros, eles têm o fim específico de mostrar, provar, denunciar que a cultura ocidental é vazia, que ela não tem a menor utilidade e que tudo que ela cultua é simplesmente uma boçalidade inconsútil. Portanto, ela merece ser destruída. Na década de 70, o Plínio Correia de Oliveira já avisava sobre esse tipo de propaganda. Na década de 70, hein? Muito bem. Uma outra coisa é o PL 146 de 2007, de autoria do Magno Malta, onde foi aprovado na CCJ que documentos históricos podem ser destruídos depois de digitalizados. O documento é um primor, o PL é um primor, porque efetivamente ela não distingue o que é documento manuscrito, o que é documento histórico e o que não é documento histórico. E ao contrário, esta destruição de documentos históricos faz parte da agenda comunista internacional e foi aprovada dentro do Congresso Nacional, foi aprovado na Câmara, vai agora para o Senado. Portanto, é gravíssimo, mas é gravíssimo mesmo. O tanto que vocês puderem pensar que este assunto é grave, ele é mais. Se não houver uma chamada de atenção em massa para isso aqui que foi feito pelo Magno Malta, o Brasil, que já não tem cultura nenhuma, identidade nenhuma, a partir desse momento, efetivamente, as coisas de fato entram ladeira abaixo. O Supremo Tribunal Federal decidiu que o Renan não pode assumir a presidência da República. Esse assunto foi largamente discutido. O que passou desapercebido às pessoas é o seguinte:
A decisão do STF de que pessoas consideradas ré não podem assumir a presidência da República impacta diretamente na candidatura de Jair Bolsonaro. Porque Jair Bolsonaro é réu no STF. Quem é que está pensando sobre isso? Ninguém. E o próprio Jair Bolsonaro continua fazendo campanha, né, e levando a vida como se nada estivesse acontecendo. Né? A semana passou com o assunto discutido da fraude da Previdência, da modificação da Previdência. Já se sabe que o que está sendo construído no Brasil é uma fraude. Denise Gentil, com argumentos insofismáveis, destroça os mitos oficiais que encobrem a realidade da Previdência Social do Brasil. Né? A Previdência não é deficitária, muito pelo contrário, ela tem superávit. E, portanto, é preciso entender o que é que está sendo feito no Brasil com o governo do Michel Temer, que segue exatamente a agenda do governo do PT, do Fernando Henrique Cardoso, portanto, do Foro de São Paulo. Foi lançado essa semana o Congresso Brasil Paralelo, na semana passada, que é uma iniciativa de buscar o estudo de novas perspectivas dentro do âmbito da cultura para combater o marxismo cultural. É uma iniciativa muito boa, embora houve um leque muito amplo de participantes ali, né, onde linhas e assuntos, de certa forma, que não podem ser alinhados, estão alinhados, mas de toda feita é uma iniciativa muito importante. Por quê? O Brasil não tem bibliografia. O Brasil não tem estudo na área cultural. E o que está acontecendo exatamente agora, neste momento, é o mesmo fato que aconteceu em 1964, depois de 64. A esquerda está se reorganizando, já se reorganizou a uma velocidade cultural brutal, e eles estão reescrevendo a história. Então, embora uma iniciativa como essa do Brasil Paralelo seja muito importante, não há iniciativas no Brasil na área de documentação. Muito pelo contrário, esse PL do Magno Malta, inclusive, fala que pode destruir documentação, não é? Sem especificar qual é o tipo de acervo que deve ser preservado ou não. Portanto, o que nós estamos assistindo é ipsis literis, de certa forma, ressalvadas as proporções, o mesmo cenário que teve em 1964, e nós finalizamos aqui, e é importante que se leia, a entrevista que o Vilas Boas deu, que foi publicada no Estadão, que afirma haver a chance zero dos militares voltarem ao poder e que há inúmeros malucos que apoiam a intervenção militar. É preciso entender o que essa frase significa, a gravidade dela, porque ela não está desinserida do contexto mais amplo do Brasil. Todos esses assuntos são assuntos com os quais nós devemos nos preocupar e com os quais nós devemos nos ocupar, porque está em curso no Brasil a reformulação do sistema da República. E as pessoas não estão atendendo para a gravidade do momento que nós estamos vivendo. Muito bem, vamos ficando por aqui e até o nosso próximo resumo da semana. Um abraço.